Tuberculose, outra questão, outro tema que cai muito nas questões da banca AOCP. Né? A gente viu agora há pouco hanseníase, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre tuberculose. Então, pessoal, um aviso importante. Essa aula ela não substitui o estudo teórico e esquematizado dos temas pelo Tratado de Enfermagem, tá? Nós recomendamos também que, de acordo com o seu tempo livre, de acordo com a sua disponibilidade, a conclusão do simulado de revisão no curso completo. Você tem acesso lá em romulopassos.com.br. O objetivo dessa nossa aula, da aula de hoje, é o treino e revisão por meio dos comentários das questões de tuberculose da banca AOCP. Eu aproveito a oportunidade e falo sobre o nossa segunda edição, né, do Tratado de Enfermagem, o volume 2, que é justamente onde você vai encontrar todo o conteúdo teórico desse assunto, ou seja, de tuberculose. Mais especificamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o capítulo 8. Gente, esse manual, esse tratado de enfermagem, ele tá muito bom. Não é porque eu sou um dos autores não, tá? Mas assim, ele tá bem esquematizado, tem todos os assuntos. Se você olhar, vai estar tudo bem colorido, com as principais informações, tabelas, questões. Então assim, vale muito a pena. Se você ainda não tem, eu aconselho super você comprar e adquirir ele. E lá você encontra no site romulopassos.com.br. Você encontra lá por um precinho muito bom, tá bom? Bora lá. Então, seguindo aqui, pessoal, nossa primeira questão fala o seguinte: sobre a tuberculose, é correto afirmar que, primeiro, alternativa A, é uma doença causada pelo Mycobacterium lepra? Não, o Mycobacterium lepra está associado a quem? A hanseníase. No caso da tuberculose, é o Mycobacterium tuberculosis, tá? Esse aqui, Mycobacterium lepra, estaria associado à hanseníase e não à tuberculose, que é o nosso tema. Alternativa B, a tuberculose pulmonar pode apresentar sob a forma primária, secundária ou miliar. Perfeito. Né? De fato, são as formas que a gente consegue observar num paciente com tuberculose pulmonar. Lembrando que a tuberculose ela pode ser pulmonar ou extrapulmonar. Mais especificamente, a pulmonar e a laríngea são as que participam ali do mecanismo de transmissão. Ou seja, os pacientes com esses dois tipos, com essas duas formas de tuberculose, eles vão transmitir a doença para as pessoas susceptíveis. Lembrando também que para aqueles estejam transmitindo, eles precisam estar com essa forma pulmonar ou laríngea e também sem tratamento, ou seja, eles não estão em tratamento. Porque a gente sabe que quando ele inicia o tratamento, cerca de 15 dias ali, ele já para de transmitir a doença, ou seja, essa transmissão já chega a níveis insignificantes que a gente pode considerar ali como sendo um paciente que não transmite a doença. Beleza? Então, a alternativa correta aqui da questão é a alternativa B. Mas vamos entender porque as outras não fazem parte das alternativas, não é uma das alternativas ou porque elas estão incorretas. Bora lá. A alternativa C diz o seguinte: a tuberculose pulmonar primária é a mais comum em adultos, sendo que o paciente apresenta-se calmo. Tá falso. A tuberculose primária, pessoal, ela é mais comum em crianças. Tá? Ela é mais comum em crianças. E nesses casos, a criança ela não vai se apresentar calma. Ela vai se apresentar o quê? Irritada, irritadiça. Vai apresentar quadro de febre baixa, sudorese noturna. Deixa eu corrigir aqui. Eita, que minha palavrinha sudorese está saindo estranha aqui, mas vocês entendem? Sudorese noturna. E também inapetência. É um quadro que a gente observa numa criança com tuberculose. E a tuberculose pulmonar primária, ela é justamente mais comum nesse grupo etário, tá? A alternativa dele diz o seguinte: na tuberculose pulmonar primária, o paciente apresenta-se com febre alta e falta de sudorese. Falso, né? A gente acabou de ver que o paciente vai apresentar febre baixa e sudorese, mais especificamente uma sudorese noturna, certo? Então, a alternativa correta da questão 1 é a alternativa B.
Vamos seguir para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão fala o seguinte: o bacilo da hanseníase é transmitido por via aérea de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente, a outra pessoa, por exalação de. Bora lá. Para a gente relembrar. A transmissão da tuberculose, como é enunciado da questão já muito bem fala, ela se dá através de uma pessoa com a tuberculose pulmonar ou laríngea, são as duas formas clínicas que transmitem a doença. A tuberculose osteoarticular, a tuberculose, qualquer outro tipo de tuberculose, ela não vai estar transmitindo a doença. As únicas que transmitem é a pulmonar e a laríngea. Então, essa pessoa doente, com essas formas clínicas, ela vai eliminar aerosóis pelas vias aéreas superiores, através do quê? Através da fala, através da tosse, através do espirro. Ela vai eliminar quando ela não está em tratamento e uma pessoa susceptível vai inalar esses aerosóis. Então, consequentemente, pode desenvolver a doença. Então, a transmissão se dá de uma pessoa infectada com a tuberculose pulmonar ou laríngea, que elimina aerosóis pelas vias aéreas superiores, para uma pessoa susceptível que vai inalar esses aerosóis. É isso? Então, beleza. Então, a alternativa aqui que fala da questão, ela diz o seguinte: essa tuberculose pulmonar e laríngea que elimina bacilos no ambiente por exalação, ou seja, expelindo, né, eliminando através de quê? Através de quê? Dos aerossóis. Partículas virais? Não. Gotículas? Não. Gotículas que a gente vê ali seria, por exemplo, que a gente estudou agora há pouco, foi hanseníase. Tuberculose? Não. Aerossóis? Sim. Secreção? Não. Contaminantes? Também não. Alternativa aqui da questão, alternativa C. Aquela questãozinha mamão com açúcar para a gente não zerar, tá, minha gente? Mas é importante a gente lembrar que a tuberculose ela vai estar eliminando aerossóis, enquanto que outras doenças como a hanseníase vão eliminar gotículas, tá? Lembrando também que nesses casos aqui dos pacientes que eliminam aerossóis que estão com a doença confirmada para a tuberculose pulmonar, ele é um paciente que vai ficar em isolamento. Quando ele está internado, ele vai ficar em isolamento. Isolamento com precauções para quê? Para aerossóis. Que nesses casos, o profissional, para ter contato com ele precisa fazer o uso de uma máscara, que é a máscara N95. Né? Esse paciente fica em quarto privativo por pressão negativa, ou seja, portinha fechada. E caso eu precise, caso seja necessário eu tirar o meu paciente do leito, do isolamento dele, para outro local do hospital, para fazer o transporte desse paciente, esse paciente precisa sair do seu isolamento com a máscara cirúrgica. Beleza? Só para a gente relembrar as medidas de precauções, consequentemente a gente já faz um link da nossa aula com a aula de biossegurança. Ok? Seguindo para a nossa próxima questão, que é a questão 3. Questão 3 fala o seguinte: sobre a tuberculose, julgue como certo ou errado a questão a seguir. A prova tuberculínica, também chamada de PT, consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico do Mycobacterium tuberculosis e é a principal forma de diagnóstico de tuberculose pulmonar em bacilíferos adultos. Está o quê? Errado, né? A prova tuberculínica, também chamada de PT ou PPD, ela não é utilizada como uma forma de diagnóstico da tuberculose em adultos, da tuberculose ativa, né? Ou seja, de pacientes bacilíferos, pacientes adultos bacilíferos. Ela não é tida como um dos exames de diagnóstico. Ela ajuda no diagnóstico para crianças, né, no caso de tuberculose ativa em crianças, e ela identifica, a prova tuberculina, ela identifica os casos de infecção latente, ou seja, aqueles pacientes que têm o bacilo, mas que não manifestam a doença, manifestam os quadros clínicos da doença. Então, essa alternativa aqui, pessoal, ela está errada, tá? Essa afirmação aqui, ela está errada. Lembrando, pessoal, que a prova tuberculínica, só para a gente revisar aqui, ó, a prova tuberculínica, vou até anotar aqui. A prova tuberculínica ela nada mais é do que essa inoculação, isso aqui está correto, inoculação intradérmica
intradérmica desse derivado proteico, né? Então a gente vai administrar esse paciente por via intradérmica cerca de 0,1 ml desse derivado proteico, do Mycobacterium tuberculosis. Isso vai ser feito aonde? No terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, certo? E aí a gente vai analisar depois, a gente vai fazer uma interpretação, ou seja, a gente vai analisar depois, fazer a leitura depois de entre 48 a 72 horas, tá? Podendo isso aqui se estender até 96 horas. Mas o ideal é aqui, ó, entre 48 e 72 horas. A gente vai considerar, tá aqui, resultado. A gente vai considerar positivo quando esse endurecimento ele vai ser maior ou igual a 5 milímetros. E negativo, corrigir esse negativo aqui para ficar bonitinho, e negativo quando ele é menor do que 5 milímetros, tá? Então, essa prova tuberculínica, pessoal, essa inoculação desse derivado proteico, quando a gente vai pegar, por exemplo, o antebraço esquerdo desse paciente e pegar esse terço médio. É como se eu pegasse esse meu antebraço, fizesse duas linhas imaginárias aqui, ó, e dividisse ele em três partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Nesse terço médio, nessa parte do meio, a gente vai inocular por via intradérmica, né, 0,1 ml desse derivado proteico. Vai fazer a inoculação, vai ficar aquela bolinha aqui, aquele catombinho, né, aquele endurecimento, e aí eu vou fazer a leitura depois de 48 horas, 72 horas. E aí eu vou fazer a medição desse endurecimento. Se esse endurecimento for maior ou igual a 5 milímetros, PPD positivo. Se ele for abaixo de 5 milímetros, PPD negativo. Lembrando que o PPD ele não serve para o diagnóstico de infecção ativa em adultos, mas ele auxilia na infecção, no diagnóstico da infecção ativa em crianças e nos ajuda a identificar os casos de tuberculose latente, isso infecção latente. Beleza? Bora lá, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão, que é a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: no tocante à transmissão da tuberculose pulmonar, é correto afirmar que: alternativa A, com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 6 dias, ela encontra-se muito reduzida. Essa alternativa aqui ela está falsa, porque não são 6 dias, e sim 15 dias. Ou seja, o paciente foi identificado com tuberculose pulmonar. Iniciou o tratamento, dentro de 15 dias, os níveis de transmissão chegam a níveis insignificantes, sendo considerado que o paciente ele não está mais transmitindo a doença, né? Então, essa transmissão ela diminui gradativamente e cerca de 15 dias ela já reduz a níveis insignificantes. E aqui na questão, na alternativa, ela está dizendo que são 6 dias. Logo, ela está falsa. A alternativa está falsa. Vamos para a alternativa B. O bacilo é sensível à luz solar e à circulação de ar aumenta a concentração de partículas infectantes, elevando o risco de transmissão da tuberculose. Falso, né, minha gente? Porque como é que a circulação de ar vai aumentar essa concentração? Na verdade, a circulação de ar, ela diminui. Ela diminui essa concentração de partículas infectantes, consequentemente vai diminuir, ou seja, diminuindo o quê? O risco de transmissão. Então, ele é sensível, a gente sabe que o Mycobacterium tuberculosis, ele é sensível à luz e em um local com bastante ventilação, a concentração, a quantidade de bacilos ali dispersantes, bacilos infectantes, ela vai ser menor. Consequentemente, vai diminuir o quê? O risco de infecção. Ou seja, a alternativa B aqui, ela está incorreta, ela está falsa.
Vamos seguir para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: as medidas de controle da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis devem ser mantidas até o 7º dia após o início do tratamento medicamentoso. Tá falso. Não é até o 7º dia. Até o 15º dia. 15º dia. Ou seja, o paciente, a gente tem que adotar essas medidas de controle, né, de forma mais rigorosa até o 15º dia, porque é justamente o período que ele está transmitindo a doença ainda, mesmo tendo iniciado o tratamento. Após o 15º dia, esse paciente ele já não está mais transmitindo a doença, porque os seus níveis de transmissão já chegaram a níveis insignificantes. É tão baixo que já chegou a nível insignificante, e a gente já não considera mais ele como sendo um paciente que vai estar transmitindo a doença. Lembrando que só os únicos pacientes com tuberculose que transmitem a doença são os pacientes com a forma pulmonar e a forma laríngea. Certo, pessoal? Então, seguindo aqui, vamos para a nossa alternativa D. A alternativa D diz o seguinte: as pessoas com bastoscopia de escarro negativa, mesmo com teste rápido molecular da tuberculose ou cultura positiva no escarro, são as que mais transmitem a doença. Isso aqui está falso. Por quê? Porque ele diz aqui, pacientes com bastoscopia de escarro negativa são pacientes que mais transmitem, e não, os pacientes que mais transmitem a doença são os pacientes com a bastoscopia de escarro positiva, porque indica o quê? Que ele está com uma alta carga bacilar em seu organismo. Se ele está com uma alta carga bacilar, consequentemente ele transmite mais a doença do que aqueles indivíduos que possuem uma bastoscopia negativa. Porque aí se ele tem uma bastoscopia negativa, a gente sabe que ele tem uma baixa carga bacilar. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja aqui, ele diz que ele tem uma bastoscopia de escarro negativa, mas o teste rápido e a cultura ainda dá positivo, ou seja, ele tem a doença instalada. Porém, a carga bacilar está baixinha, né? Agora, se ela tivesse alta, além da cultura e do teste rápido, também era identificado na bastoscopia. E aí, quando o paciente está com uma bastoscopia positiva, indica que tem uma alta carga bacilar, consequentemente ele está transmitindo a doença, ou seja, altos índices de transmissão, certo? Então aqui está errado. Eles aqui que são os que mais transmitem, mas aqui a gente pode considerar que são os que menos transmitem, né? Lembrando que esse caso aqui o paciente tem que estar com a tuberculose pulmonar ou laríngea, certo? Beleza. A alternativa consequentemente, ela é a nossa alternativa da questão, mas vamos entender o porquê. Porque ela diz o seguinte: o risco de transmissão da tuberculose perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Está verdadeiríssimo, né? Então, o paciente ele ainda está, o risco de transmitir a doença, ele permanece ainda enquanto o paciente está eliminando esses bacilos no seu escarro. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, a alternativa é. Seguindo para a nossa próxima questão, que é a questão 5, diz o seguinte: sobre a tuberculose, julgue como certo ou errado a questão a seguir. Questão 5. Os pacientes bacilíferos, isto é, aqueles cuja baciloscopia de escarro é positiva, são a principal fonte de infecção. Corretíssimo. Né? De fato, os pacientes bacilíferos que possuem a baciloscopia de escarro positiva são a principal fonte de infecção. Né? Então, a alternativa correta aqui, a 5, está certa. Certo? Bora lá, pessoal. Nossa questão 6 diz o seguinte: assinale a alternativa correta que melhor define as indicações de realização de baciloscopia de escarro. Alternativa A diz o seguinte: deverá ser solicitada no diagnóstico da tuberculose para pacientes com 3 semanas ou mais de tosse, mas para o acompanhamento dos casos devem ser feitos raio-x e PPD. Gente, aqui está falso. Está falso por quê? Porque ele diz que no caso dos pacientes que vão ser acompanhados, deve ser feito raio-x e PPD. Na verdade, a gente ainda continua fazendo a baciloscopia. Né? A gente faz ainda a baciloscopia. A gente ainda continua fazendo a baciloscopia também para fazer o acompanhamento, para ver como é se o tratamento está surtindo efeito
ou não, tá? Então, por isso que essa alternativa aqui ela está errada, porque ela diz que no diagnóstico a baciloscopia é utilizada, no diagnóstico de pessoas com tosse com 3 semanas ou mais, mas para o acompanhamento dos casos ele deve ser feito raio-x, e não, deve ser feito ali a baciloscopia ainda para o acompanhamento desses casos, beleza? Então, bora lá, vamos seguir. Alternativa B diz o seguinte: deverá ser solicitada para sintomáticos respiratórios durante estratégia de busca ativa na suspeita clínica e ou radiológica de tuberculose pulmonar, independente do tempo de tosse, para acompanhamento e controle da cura dos casos pulmonares com confirmação laboratorial. Isso aqui está o quê? Corretíssima. A baciloscopia é o exame que a gente utiliza ali para esses casos de sintomáticos respiratórios, durante a nossa busca ativa, durante os casos de paciente que possui uma suspeita clínica ou radiológica de tuberculose, independente do tempo do tosse, ou também para o acompanhamento e controle ali desses pacientes com a tuberculose pulmonar, para identificar se ele teve cura ou não, né, da doença. Então a alternativa B, ela está correta. Uma coisa que eu quero lembrar aqui para vocês é em relação a essa busca ativa, né? A busca ativa, pessoal, quando a gente está fazendo a busca ativa da tuberculose, a gente sabe que é considerado sintomático respiratório aquele paciente que apresenta tosse por 3 semanas ou mais. Porém, esse tempo de tosse, essa tosse persistente, ela vai mudar de acordo com o grupo, né? De acordo com, eu posso dizer, como o grupo de risco que a gente está identificando. Na busca ativa, quando a gente está fazendo a procura, a busca desses pacientes, a gente considera ele como sendo sintomático respiratório, todo e qualquer paciente que apresenta tosse persistente por 3 semanas ou mais. Essa tosse pode ser produtiva ou pode ser seca, tá? Mas apresentou tosse por 3 semanas ou mais, ele já é considerado sintomático respiratório. Uma outra situação que esse tempo de tosse muda é quando esse paciente ele busca a unidade de saúde relatando uma tosse persistente, ou quando esse paciente ele é portador de diabetes mellitus. Aí esse tempo, ao invés de ser 3 semanas ou mais, ele cai para 2 semanas ou mais. Então, quando o paciente procura a unidade de saúde relatando uma tosse por 2 semanas ou mais, a gente já considera ele como sintomático respiratório e inicia a investigação. Se ele for um paciente com diabetes mellitus e apresenta uma tosse persistente por 2 semanas ou mais, a gente já considera ele como sintomático respiratório. Agora, esse tempo de tosse ele muda ainda mais se ele for parte de um grupo de risco. O que seria um grupo de risco? Pessoas privadas da liberdade, pessoas moradoras de rua, vivendo com HIV/AIDS, indígenas e profissionais da saúde. Se ele é uma dessas pessoas aqui, uma desses integrantes do grupo de risco, essa tosse a gente considera ele como sintomático respiratório quando ele apresenta uma tosse de qualquer tempo, né? Então ele fez parte desse grupo de risco, foi uma dessas pessoas aqui, privados da liberdade, moradores de rua, indígenas, vivendo com HIV/AIDS ou profissional da saúde. Se essas pessoas apresentarem uma tosse por qualquer tempo, ele já é considerado sintomático respiratório e deve iniciar a questão da investigação para a tuberculose, certo? Então, identificou, a gente já inicia a investigação. É bom lembrar disso porque isso às vezes pode ser também uma questãozinha ali de prova em relação a esse tempo. Pode colocar esse tempo ali como sendo uma possível pegadinha, tá? E aqui nessa questão 6, o que traz ali sobre a baciloscopia, sobre a indicação da baciloscopia, é a alternativa B. Vamos entender porque as demais não estão corretas. A C diz o seguinte: deverá ser solicitada para pacientes com sintomas respiratórios exacerbados, pois é um exame de alto custo e de difícil preparo. Falso, né, minha gente? Pelo contrário, ele não é um exame de alto custo e de difícil preparo. Ele é um exame simples e rotineiro nas unidades, né? Então, rotineiro nas unidades de saúde, né? Então, ele não é um exame de alto custo e muito menos de difícil preparo. Então, a alternativa C está errada por isso. A D, deverá ser solicitada somente quando o paciente apresentar tosse produtiva com estrias de sangue presentes no escarro. Falso. Não é apenas quando ele apresenta tosse produtiva, não. Paciente com tosse seca, ele também é considerado um sintomático respiratório, e aí a gente precisa iniciar a investigação por meio da baciloscopia, né? Um dos exames solicitados ali é a baciloscopia de escarro. Então aqui não é somente quando o paciente apresenta tosse produtiva, não.
tá? Tosse seca também. Agora tem que ser uma tosse persistente, né? Ou, claro, se ele for parte de um grupo de risco, como eu já citei anteriormente, aí a gente considera uma tosse de qualquer tempo. A alternativa E diz o seguinte: deverá ser solicitada para acompanhamento dos pacientes que foram diagnosticados com tuberculose extrapulmonar, visto que apresentem maior chance de desenvolver tuberculose pulmonar. Tá falso. A bastoscopia de escarro ela não é utilizada para o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, e sim da tuberculose pulmonar. Extrapulmonar a gente utiliza o teste rápido molecular ou a cultura como sendo os exames para o diagnóstico da tuberculose extrapulmonar. Beleza? Ou seja, a alternativa correta aqui da questão 6 é a alternativa B. Seguindo para mais uma questão, vamos para a questão 7. Questão 7 diz o seguinte: para a realização da bastoscopia, recomenda-se 2 amostras de escarro, uma no momento da identificação do sintomático respiratório e outra na manhã do dia seguinte. Perfeito. Na bastoscopia de escarro, pessoal, a gente identificou o paciente ali como sendo um caso suspeito, um sintomático respiratório. Um dos principais exames que a gente faz é a bastoscopia. A gente precisa coletar esse material, né? Primeiro a gente faz, vão ser 2 amostras. A primeira é no ato da consulta. A segunda, o paciente vai fazer no dia seguinte ao despertar. E aí o enfermeiro ele vai dar algumas orientações, como por exemplo, esse paciente ele vai coletar esse escarro, vai colocar no potinho que a gente entrega a ele. Ele vai coletar ali essa secreção num volume mais ou menos de 5 a 10 ml, né, de secreção. E para ele fazer essa coleta, ele precisa estar num ambiente bem ventilado, né, no ambiente bem ventilado. Ele não precisa fazer a escovação da boca com creme dental. Caso haja necessidade, ele pode fazer a escovação apenas com água ou apenas um bochejo ali com água para ter aquela saliva mais espessa que fica na boca, né? E ele vai puxar o ar e soltar levemente pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Quando ele solta, esse paciente que está com tosse, isso vai estimular a tosse. Quando ele estimula essa tosse, ele vai expectorar com mais facilidade. E aí quando ele tossir, vai vir aquela secreção e ele vai colocar no potinho que a gente entrega para ele. Ele vai coletar ali de 5 a 10 ml de secreção e depois enviar esse pote, né, e levar esse pote para a unidade de saúde para que ela seja enviada para o laboratório e assim seja feito o exame, certo? Mas são 2 amostras, uma no momento da coleta e outra no dia seguinte. Lembrando que nesse pote a gente precisa fazer a identificação, e aí a gente identifica na base do pote, nunca na tampa, tá? E outra coisa também que a gente pode dizer ao nosso paciente é que caso ele não consiga enviar de imediato para o laboratório ou deixar lá na unidade de saúde, ele ainda pode entregar no dia seguinte, né? Porque essa amostra ela pode ainda ficar em temperatura ambiente por cerca de 24 horas, desde que esteja protegido da luz solar, certo? E quando ele chega no laboratório, ele ainda pode ficar na geladeira por até, sob refrigeração, por até 7 dias. Passou desses prazos, a amostra já é considerada inválida e precisa fazer uma nova coleta. Mas, de um modo geral, para a bastoscopia, a gente faz 2 coletas, uma no momento da consulta e outra no dia seguinte, ok? Logo, a alternativa aqui correta é a alternativa A, a gente já mata a questão logo de cara. Mas vamos entender o porquê que as demais não se encaixam? Bora lá. A B diz o seguinte: 2 amostras de escarro, ok. Uma no momento da identificação do sintomático respiratório, ok. E outra na semana seguinte. Errado, não é na semana seguinte, é no dia seguinte. Alternativa C: uma amostra de escarro no momento da identificação do sintomático respiratório. Falso, porque não é uma amostra, e sim 2 amostras. Uma no momento e outra no dia seguinte. D: 3 amostras de escarro. Não são 3 amostras, são 2. Então, falso. 2 amostras de escarro, ok. Uma no momento da identificação do sintomático respiratório, ok. E outra após o resultado da primeira, para evitar falso positivo. Falso, não é. A segunda não vai ser após o resultado da primeira, não. A segunda é no dia seguinte, como a gente observou aqui na alternativa A. Logo, a alternativa da questão é a alternativa A. Beleza? Seguindo para a nossa próxima questão, a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: Senhor J.A. tem 65 anos.
está consciente e orientado. Não faz o uso adequado dos medicamentos para hipertensão e diabetes mellitus. Entrou na unidade básica de saúde, queixando-se de tosse e expectoração persistente por mais de 3 semanas. Foi solicitado exame bacteriológico e coleta de escarro. Com base nesse caso, assinale a alternativa que apresenta algumas das atribuições do técnico de enfermagem na assistência ao paciente com tuberculose. Então veja que no enunciado da questão ele apresentou um quadro clínico, né, de um paciente que já possui algumas comorbidades, como a hipertensão e a diabetes mellitus, e ele relatou, né, essa tosse com expectoração persistente por mais de 3 semanas. Então, em relação às atribuições do técnico de enfermagem na assistência desse paciente, qual alternativa se encaixa? Bora lá. A alternativa A diz o seguinte: orientar a coleta do escarro, receber o resultado do exame e protocolar e anexá-lo ao prontuário. Convocar o paciente em abandono de tratamento, planejar visita domiciliar, convocar o paciente faltoso à consulta. Corretíssimo. A alternativa A traz justamente os cuidados que o técnico de enfermagem pode ter, que é orientar quanto a essa coleta do escarro, receber esse resultado, protocolar e anexar esse resultado no prontuário do paciente, convocar esse paciente em caso de abandono, planejar essa visita domiciliar até para fazer o tratamento diretamente observado, né? Convocar o doente faltoso à consulta. Essas são algumas das atribuições que o técnico de enfermagem adota durante essa assistência ao paciente com tuberculose. Então a alternativa aqui também, a gente já mata logo de cara, é a alternativa A. Mas vamos entender por que as demais estão incorretas. Alternativa B. Realizar consulta de enfermagem mensal, fazer teste tuberculínico, solicitar exame de escarro mensal. Isso aqui está falso, né? O técnico de enfermagem não realiza essa consulta de enfermagem, né? Nem também faz essa solicitação de exame do escarro mensal. Isso é feito pelo profissional de enfermagem, pelo enfermeiro, né? Mais especificamente. Alternativa C. Solicitar raio-x de tórax segundo critérios definidos no protocolo. Iniciar a quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo. Isso aqui também está falso, porque todas essas atribuições aqui de solicitar exame, né, iniciar a quimioprofilaxia é uma das ações ali do enfermeiro e não do técnico de enfermagem. Vamos para as próximas alternativas. A D. Solicitar baciloscopia para acompanhamento do tratamento, dar alta aos pacientes após o tratamento. Isso aqui também está falso. A solicitação, sim, o enfermeiro quem faz, né? Mas dar alta ali já vai ser o médico. Mas no caso do técnico, não. O técnico ele não faz nem essa solicitação, nem dar alta ao paciente após o tratamento. Já na alternativa A, ele diz encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário. Programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente cadastrado. Isso aqui também está falso, porque não é uma atribuição do técnico de enfermagem, e sim uma atribuição do enfermeiro da unidade. Logo, a alternativa da questão 8 é a alternativa A. Beleza, meu povo? Espero que todo mundo esteja compreendendo, esteja gostando. Vamos agora para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, ela fala o seguinte: sobre a tuberculose, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Então ele dá algumas afirmativas, são 4 afirmativas, e pede para a gente julgar como verdadeiro ou falso. A primeira diz o seguinte: a busca ativa do sintomático respiratório na população geral é de 3 semanas de tosse. Para portadores de diabetes mellitus que procurem o serviço de saúde, o tempo de duração de tosse é de 2 semanas. Perfeito, verdadeiro. Lembra que a gente falou anteriormente que na busca ativa dos sintomáticos respiratórios a gente muda o tempo de tosse, onde, por exemplo, o paciente, quando a gente faz a busca ativa desse paciente, a gente considera ele como sintomático respiratório quando ele apresenta uma tosse persistente, seja seca ou produtiva, por 3 semanas ou mais. Se o paciente procurou a unidade de saúde relatando tosse, ou esse paciente é um paciente de diabetes mellitus com a tosse, se ele apresenta uma tosse por 2 semanas ou mais, ele é considerado sintomático respiratório. Agora a gente desconsidera esse tempo e considera uma tosse a qualquer tempo se o paciente for um paciente privado da liberdade, morador de rua,
pessoa vivendo com HIV/AIDS, indígena ou profissional da saúde. Aí, nesses casos, a gente considera como uma tosse para um sintomático respiratório, um paciente que apresenta uma tosse de qualquer tempo. Beleza? Então, primeira afirmativa está verdadeiríssimo. Vamos para a segunda afirmativa. A transmissão ocorre por via aérea, através da exalação de gotículas oriundas da tosse, fala ou espirro de outra pessoa contaminada. Aqui está o que? Está falsa. Por que está falsa, professor? Porque ó, se a gente ler com atenção aqui, a gente vai ver que ele está dizendo que a tuberculose exala gotículas, e não são gotículas, e sim aerossóis. Certo? E não gotículas. Gotículas vai ser em outras doenças, como por exemplo a hanseníase. No caso da tuberculose, não. Tuberculose são aerossóis, eliminados através da tosse, fala ou espirro de uma pessoa contaminada para uma pessoa susceptível. Terceira afirmativa diz o seguinte: o teste rápido molecular está indicado para triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento. Verdadeiro, né? O teste rápido, uma das indicações dele é justamente para fazer essa triagem da resistência à rifampicina ali nos casos de retratamento. Então, perfeitíssimo. Quarta alternativa, na busca ativa do sintomático respiratório nas populações mais vulneráveis, como privados de liberdade, profissionais da saúde, indígenas, pessoas em situação de risco, imigrantes, portadores de HIV/AIDS, o tempo de tosse para a investigação da doença abrange qualquer duração. Corretíssimo, verdadeiro, tá, pessoal? Então, o paciente que faz parte desse grupo aqui, é dessas categorias, dessas pessoas aqui, ele é considerado como sintomático respiratório com uma tosse de qualquer duração. Então, a gente tem aqui VFVV. VFVV. Qual a alternativa que se encaixa nesse caso? A alternativa B. Então, a alternativa com a sequência correta da questão 9 é a alternativa B, VFVV. Certo?